Um dia, um agente penitenciário ouviu por acaso algumas conversas suspeitas. Alguém estava planejando fugir da prisão. O guarda assistiu a todas as gravações das câmeras de segurança e descobriu que 2 mulheres estavam se comportando de forma suspeita. Uma delas era uma ex-fisiculturista, musculosa, com cabelos curtos, coberta de tatuagens. A outra era tímida e reservada, preferia ficar sozinha e às vezes até chorava em sua cela. Após assistir às gravações várias vezes, o guarda descobriu qual das mulheres estava planejando fugir. Quem era? É a segunda detenta. Tem uma lixa dentro do pão dela. A mulher pode usá-la para passar entre as barras de metal. Marcos vai à cozinha. Há 3 maçãs sobre a mesa, mas só uma delas está boa para comer. As outras 2 estão envenenadas. Infelizmente, Marcos não pode ficar sem tomar seu café da manhã. Qual maçã ele deve comer? Olha, essa maçã tem uma lagarta. Isso significa que não há veneno nela, então é seguro comê-la. Essas 3 mulheres, Jéssica, Mari e Olivia, foram ao supermercado. 2 delas estão grávidas e uma está só tentando roubar uma melancia. Qual delas está escondendo uma melancia? É a Olivia. Ela está usando salto alto. Esse não é o tipo de calçado que uma gestante escolheria para ir ao supermercado. Natan, um empreendedor bem-sucedido com um negócio multimilionário, e seu amigo Júlio, um famoso detetive particular, voltaram de uma viagem longa para fora do país. Eles resolveram passar na mansão do Natan antes de ir para a cidade. Quando entraram na casa, porém, viram que todos os objetos valiosos haviam sido levados. A mansão estava toda revirada. "Só fiquei fora um mês. O que aconteceu aqui?" exclamou Natan. Júlio pegou uma maçã da mesa e começou a comê-la, pensativo. "A porta não está arrombada. Isso significa que quem pegou suas coisas tinha a chave." Após um bom tempo, o detetive pediu ao Natan para chamar 3 pessoas. Mia, sobrinha do Natan, disse para o Júlio que não tinha ido à casa do tio naquele período. Seu carro estava com sérios problemas havia meses e a mansão era muito longe da cidade para ela ir de transporte público. Sara, a faxineira, disse que tinha passado ali 2 semanas atrás para levar comida e fazer uma limpeza na casa, mas desde então não tinha ido à mansão. Adão, o jardineiro, disse para o detetive que ele estava de férias e que havia acabado de voltar. Até sugeriu mostrar as passagens de avião para o Júlio. Então, o detetive entendeu na hora quem estava por trás do roubo. Você tem 8 segundos para descobrir. Foi a faxineira. Ela disse que tinha trazido comida 2 semanas atrás, mas a maçã que o Júlio tinha pegado da mesa estava novinha. Um dia, a professora Wanda ouviu alguém chorar. Era sua pequena aluna Abigail. A menina contou para a professora que seus cookies sumiam de seu armário todos os dias. Alguém estava pegando sua comida há várias semanas, mas a Abigail não sabia quem. Wanda resolveu ajudar a garota. Ela instalou um alarme simples no armário que dispararia se alguém abrisse a porta. Elas se esconderam em um canto e esperaram. 10 minutos depois, ouviram o alarme. Quando chegaram ao armário, ele já estava vazio e não havia ninguém por perto. Mas a Wanda viu alguém sumir atrás da porta da sala de artes. Correu para lá, mas tudo parecia normal. Mesmo assim, a professora não precisou de mais que 1 minuto para descobrir quem estava comendo os cookies da Abigail. Observe a sala de artes com atenção. Quem anda roubando os cookies da menina? É a garota que está à esquerda. A pintura dela está em preto e branco, mas em sua paleta há apenas tons de tinta azul. Talvez os farelos de cookie sejam uma prova também. Sei não. Uma empresa de perfumes contratou novos funcionários. Eles precisam fazer um juramento de lealdade à empresa se quiserem um emprego. 10 pessoas estão dizendo as palavras do juramento da empresa ao mesmo tempo, mas algumas estão trapaceando. Ajude os diretores a descobrir quem são as pessoas não confiáveis. Este
Este cara está com dedos cruzados e o homem à esquerda está com as pernas cruzadas. Eles não serão leais à empresa, então é melhor o diretor não contratá-los. Dois magnatas das redes sociais estão tomando um café em um restaurante caro. Eles estão discutindo a fusão de suas empresas. A quantia da transação é de vários bilhões de dólares. Eles estão sussurrando, já que os termos do acordo são confidenciais e eles suspeitam de que alguém os esteja ouvindo. E eles têm razão. Alguns curiosos estão ouvindo a conversa entre os empresários. Tente encontrá-los. A jovem na mesa ao lado está lendo um jornal virado de cabeça para baixo. Ela certamente está concentrada no que os bilionários estão conversando. Esse cara aqui está ouvindo música, mas o cabo do fone não está conectado a nada. Aquela moça está sentada à mesa do canto com um drink, mas em vez de uma sombrinha, ela tem uma antena dentro de seu copo. Ela está gravando a conversa. Cadê meus funcionários? Um chefe grita. Ele está furioso, pois 3 pessoas não apareceram para trabalhar ainda. Ele ligou para cada um para saber o motivo da ausência. Os 3 disseram ter passado mal. O chefe não acreditou, então eles tiveram que comparecer ao escritório. Marina está toda agasalhada, com gorro e cachecol. Ela está espirrando, tossindo e parece mesmo doente. A Laura está andando com muletas. A perna dela está engessada. Pouco depois, o Miguel aparece. Ele está com o braço machucado, então não pode digitar. O chefe tem certeza de que um deles está fingindo, mas qual? O braço esquerdo do Miguel está quebrado, mas o celular dele está no bolso esquerdo. Ele deve ter usado o braço quebrado para colocá-lo lá dentro, então ele está mentindo. Aparentemente, Miguel só não estava a fim de trabalhar. O gelo derrete se você o aquecer, mas se você me esquentar, eu fico sólido. Quem sou eu? O ovo. Você compra isso para comer, mas nunca come. O que é? O prato. Bia estava voltando para casa. Eram 11 da noite e ela teve que atravessar um pequeno parque escuro que ficava em frente à casa dela. De repente, ouviu passos atrás de si. Alguém pegou sua bolsa e saiu correndo. A jovem ligou para a polícia e eles interrogaram 4 suspeitos. J disse: eu estava escolhendo uma roupa para ir a uma festa. Camila estava estudando em casa para sua prova final. André disse para a polícia que estava admirando os passarinhos no parque. Nora estava na aula de yoga. Após interrogar todos, a polícia soube quem era o responsável pelo roubo. Quem? O André. Às 11 da noite é escuro demais para ver passarinhos. Jonas deixou uma pasta com documentos importantes em cima da mesa no escritório de sua casa e saiu para uma reunião de trabalho. Quando voltou, a pasta não estava mais lá. Jonas tinha 3 suspeitos. Seu irmão disse: eu fiquei nadando na piscina desde que você saiu. Não vi nem ouvi nada. O cozinheiro respondeu: amanhã teremos uma festa. Eu estava preparando a comida. O vigilante disse ao Jonas: eu estava lá fora o tempo todo, procurando ratos no jardim. Quem sabe onde os documentos estão? É o vigilante. O trabalho dele é proteger a casa, não fazer controle de pragas. Um acidente aconteceu em um cruzamento movimentado de uma cidadezinha. O motorista que causou a batida fugiu do local. Por sorte, várias testemunhas conseguiram descrever o carro. Um policial foi à casa do suspeito. Lá, viu um carro que condizia com o da descrição, mas seu dono disse que tinha passado o dia inteiro em casa. O policial soube na hora que o suspeito estava mentindo. Como ele descobriu? Ele encostou no capô do carro e viu que ainda estava quente. O carro havia sido usado não muito tempo atrás.
Você está caminhando pelos trilhos. De repente, avista um trem se aproximando em alta velocidade. Em vez de sair dos trilhos imediatamente, você corre em direção ao trem. Por que você está colocando sua vida em perigo assim? Quando você viu o trem, estava sobre uma ponte. Não dava para sair dos trilhos na hora, então você precisou correr para o lugar mais próximo onde daria para fazer isso. Você consegue identificar alguma coisa estranha nessa imagem? Isso, esse carinha aqui é só um aspirante a 8. Qual dos garfos é diferente dos demais? Aqui está ele. Seus dentes são muito mais curtos que os dos seus colegas. Quanto tempo será que você leva para encontrar a luva que não tem par? Mas é claro, esta aqui. Uau, você foi rápido, hein? Agora vamos tornar as coisas um pouco mais difíceis. Qual floco de neve está sozinho? Exatamente, esse bonitão aqui no meio. Tente identificar a galocha que não tem par. Aqui está ela. Que visão de águia! Meus parabéns! Tem um impostor entre esses X. Isso mesmo, é a letra Y. Foi você que apertou o botão modo difícil? Ok, então qual leão é diferente dos demais? Isso, este rei da selva tem só uma orelha. Encontre um girassol entre todas essas abelhas. Ah, aqui está ele, escondidinho no canto. Qual abacate é diferente dos demais? É este aqui. Olha o caroço dele. Só pode estar apaixonado. Quem você acha que é? A Ava ou o Cado? É agora que o verdadeiro desafio começa. Você vê a maioria desses logotipos todos os dias, mas será que os conhece bem? Você reconhece o logo dessa fabricante de eletrônicos mundialmente famosa? O da esquerda parece muito mais natural, e não é à toa, ele é o logotipo certo. Você compra muito na Amazon? Vamos ver. Se tiver escolhido o logotipo da direita, é porque você já é cliente VIP por lá. Que missão difícil, esses logos são quase idênticos. E mesmo assim, o logotipo certo é o da direita. Pense bem e me diga, onde você pode comprar um sanduíche delicioso? O logo certo é o da direita. Se vir o outro em alguma fachada por aí, não entre. É cilada, Bino. Agora, qual é o logotipo certo do YouTube? Não vale colar. O da esquerda, claro. Qual cartão você usa para pagar sua compra de supermercado? O que está à direita, é claro.
Aposto que esse logo é conhecido até por gente que não é viciado em café. O da esquerda é o verdadeiro logo da Starbucks. Quem é que não viu o quarto dos sonhos na IKEA pelo menos uma vez na vida? Mas qual é o logo certo deles? É o da direita. Agora, diga-me a verdade. Quantas horas por dia você passa assistindo a vídeos no TikTok? Se tiver respondido que o verdadeiro logotipo do TikTok é o da direita, é porque você abre esse aplicativo pelo menos uma vez por dia. Um dos melhores lanches que já comi, mas qual logo do Pringles é o que você vê na latinha? O cara de bigodes não tem tanto cabelo assim. O logo da direita é o certo. Vamos subir de nível. Qual desses caras você vê quando vai comprar a sua Pringles? É isso aí, o da esquerda. Vamos ver se você tem o hábito de sair fotografando tudo que vê para postar nessa rede social. O verdadeiro logotipo do Instagram é o da direita. Você deve ser um usuário assíduo se tiver acertado essa. Aposto que você reconhecerá o logo da Pizza Hut rapidinho, seu comedor de pizza. E é claro, é o da esquerda. Ok, sabemos que você é fã de pizza, mas e de esportes? O logo certo da Adidas é o que está à esquerda. Você ainda gosta de pirulitos? Será que vai reconhecer o verdadeiro logotipo do Chupa Chups? Sabia que era o da direita. Qual desses é o verdadeiro logo da IBM? Essa pergunta foi traiçoeira. Eu escolhi o da direita e acertei na mosca. E dessa fonte inesgotável de conhecimento e sabedoria, qual é o verdadeiro logo da Wikipédia? Isso é o da esquerda. Se você gosta de ver MTV, não será difícil descobrir qual é o logo certo. Sim, é o da direita. E esses logos? Difícil, hein? O verdadeiro logotipo da Costa Coffee é o da direita. Essa é a pergunta mais difícil de todas. Qual é o logotipo certo do Incrível, hein? Espero que você assista ao nosso canal com frequência suficiente para ter escolhido a lâmpada da direita. Se não, você sabe, junte-se a nós no lado incrível da vida. E bora subir de nível! Observe as imagens com atenção e tente descobrir o que está errado com elas. Você sabe dizer o que há de errado nessa imagem? Ah, não são os números, é a palavra encontrar. Está faltando uma letra nela. E nessa imagem, alguma coisa parece estar errada para você? É um celeiro.
Por que eles precisariam de uma chaminé? Examine todos os detalhes dessa imagem e diga o que há de errado com ela. Ah, entendi. O carro não tem placa. Tem alguma coisa estranha nessa imagem, mas o que exatamente? Parece ser difícil. 31 de abril? Essa data não existe. Vamos ver quão rápido você consegue descobrir o que é de errado com essa imagem. O cara deve ter se vestido às pressas. Ele está usando um patins normal e outro para patinar no gelo. Agora preciso te alertar. Seja muito, mas muito atento mesmo. Consegue encontrar o erro? Olha só esse símbolo. Não é um 0, é um O. O Tadeu está indo visitar sua avó, que mora do lado oposto da cidade. É aniversário dela e ele quer dar os bolos que preparou. Infelizmente, existem 7 pontes que o Tadeu precisa atravessar para chegar à casa dela. E há uma sereia debaixo de cada ponte, sempre exigindo o pagamento de quem as cruza. Antes que o Tadeu possa atravessar a ponte, ele tem que dar à sereia metade de todos os bolos que está carregando. Mas como as sereias são gentis, cada uma delas dará um bolo de volta para o Tadeu. Quantos bolos ele deve levar de casa para garantir que a vovó receba exatamente 2 bolos? Dois. O Tadeu terá que dar metade de seus bolos em cada ponte, mas ainda receberá um bolo de volta. Se ele levar 2 bolos de casa, conseguirá ficar com 2 após cada ponte. O William vai fazer uma viagem pela selva por um dia. Ele pediu à sua esposa que embalasse algo para comer, algo para beber e algo para mantê-lo aquecido. Quando abriu a mochila, ele encontrou apenas uma coisa. Consegue adivinhar o que era? Um coco. Ele pode beber água de coco e também pode comer a polpa. Finalmente, o William pode usar a casca de coco no lugar da madeira para se aquecer. A Nina decidiu brincar de um jogo de perguntas. Ela ficou fazendo a mesma pergunta para todos que encontrava. E a cada vez recebia uma resposta diferente. Você consegue adivinhar qual era a pergunta? A pergunta que a Nina fazia era: que horas são? Dê uma olhada nessa imagem. Você consegue prever qual tanque vai encher primeiro? O tanque 5. A conexão entre o tanque 5 e o tanque 2 está bloqueada. Assim, a água se moverá para o 5º tanque a partir do primeiro, mas não irá para o tanque 2. Portanto, o tanque 5 encherá primeiro. E essa estrutura complicada? Você sabe dizer qual dos tanques vai encher primeiro? Ok, aqui está a explicação. O tanque C é bastante complicado, pois está bloqueado no lado direito. Assim, a água se moverá para o tanque J. E agora ela se moverá para a direita e passará pelo tanque L. Nesse ponto, parece bastante óbvio que o tanque H será enchido primeiro. Mas está errado. Ele está bloqueado também. Portanto, a resposta correta é o tanque F. Há uma ampla lavoura de milho. Uma raposa está indo para entrar nela e começa a correr. Você consegue descobrir até que ponto a raposa pode correr para dentro do milharal? A raposa só pode correr até a metade da lavoura. Após essa metade, a raposa estará, na verdade, correndo para sair do milharal. A Sarah é meteorologista.
Está chovendo hoje às 11h57. Você consegue ajudá-la a descobrir quais são as chances de ter tempo ensolarado em 72 horas? As chances são 0. Em 72 horas será noite. Esse é o Ricardo. E essas 3 senhoritas são Milena, Maria e Michele. A Milena adora sorvete de morango. A Maria adora sorvete de mirtilo. E a Michele odeia sorvete. Você consegue encontrar a esposa do Ricardo entre essas mulheres? É a Maria. Ela tem um anel de compromisso no dedo. As preferências de sorvete realmente não importam aqui. 1 pessoa e meia come 1 hambúrguer e meio em 1h30. Quantos hambúrgueres 9 pessoas conseguem comer em 3 horas? Mais horas significam mais hambúrgueres. E mais pessoas significam mais hambúrgueres. O tempo foi dobrado para 3 horas e o número de pessoas aumentou 6 vezes. Portanto, o número de hambúrgueres será 18. Dê uma olhada nessa combinação. Ela é composta por 15 palitos de fósforo. Como você pode remover exatamente 6 palitos de fósforo para dar 10? Aqui está a maneira mais fácil. O Francisco é avô. Seu neto é tão velho em dias quanto seu filho é em semanas. O neto também tem tantos meses quanto o Francisco tem em anos. A soma de suas 3 idades é 140 anos. Quantos anos tem o Francisco? Você consegue adivinhar? Para resolver esse enigma, precisamos de alguns cálculos. Digamos que o avô é A, o filho é B e o neto é C. Como a idade total é de 140 anos, podemos fazer a seguinte equação: A mais B mais C igual 140. Além disso, o neto tem aproximadamente tantos dias quanto o filho em semanas, o que pode ser expresso nesta equação: 365C igual 52B. Ou B igual 365C dividido por 52. Finalmente, o neto tem tantos meses quanto Francisco em anos. 12C igual A. Agora podemos colocar essa informação em uma grande equação e calcular o resultado final. 12C mais 365C dividido por 52 mais C igual 140. 624C mais 365C mais 52C igual 7.280. 1041C igual 7.280. C igual 6,99, ou 7. A questão dizia quase. Como a tarefa dizia que o neto tinha quase a idade em dias que seu pai tinha em semanas, podemos arredondar esse número para 7. Portanto, o Francisco tem 84 anos e seu filho tem 49. Se você multiplicar todos os números do seu telefone, qual número obterá? Zero. Lembre-se de que multiplicar qualquer número por 0 sempre resulta em 0. O Jean e a Sara foram fazer trilha para comemorar o aniversário deles. Mas apenas a esposa voltou do passeio. Ela foi até a delegacia local e disse: "O Jean se perdeu na floresta enquanto eu dormia na nossa barraca." O delegado apreendeu, dizendo: "Falei com seu agente de viagens. Suspeitamos que você esteja envolvida no desaparecimento do Jean." A Sara não informou ninguém sobre a viagem, porque o agente e o delegado descobriram que ela era culpada. A Sara comprou apenas uma passagem de ida para o marido e uma passagem de ida e volta para ela. Significa que ela tinha certeza de que voltaria sozinha.
Você pode dizer qual das seguintes afirmações é verdadeira? Uma afirmação aqui é falsa. 2 afirmações aqui são falsas. 3 afirmações aqui são falsas. A segunda afirmação é verdadeira. 13 cavernas estão dispostas em círculo em uma floresta encantada. Cada uma das 13 cavernas tem tesouros e pedras preciosas. Todos os dias, os guardas das cavernas podem mover o tesouro para uma caverna adjacente ou podem mantê-lo na mesma. Enquanto isso, todos os dias os caçadores de tesouros visitam a floresta e têm tempo suficiente para escolher e entrar em 2 cavernas. Como os caçadores de tesouros podem ter certeza de encontrar o tesouro no mínimo de dias possível? Um dos caçadores de tesouros deve se mover no sentido horário todos os dias, e o outro deve se mover no sentido anti-horário. Dessa forma, eles encontrarão o tesouro em no mínimo 7 dias. Alice estava sentada em seu quarto de hotel quando, de repente, ouviu uma batida na porta. Ela abriu a porta e viu uma mulher assustadora do lado de fora que disse: "Oh, sinto muito, achei que era minha porta." Então, ela foi caminhando pelo corredor até o elevador. Alice não conhecia a mulher, então trancou a porta, chamou a segurança do hotel e pediu que prendessem aquela mulher. Por que a mulher pareceu suspeita para Alice? Se a mulher achava que o quarto era dela, teria usado as chaves, mas ela bateu na porta. O Alex, a Ana, a Ali e o Arthur ficaram presos na selva. Há uma ponte que pode levá-los de volta à cidade com segurança, mas a ponte é muito velha e escura. Ela suporta apenas 2 pessoas para atravessar. Além disso, a família tem apenas uma lanterna para se deslocar no escuro. O Alex leva 1 minuto para atravessar, a Ana leva 2 minutos, a Ali leva 4 e o Arthur leva 5 minutos. Como todos eles podem chegar ao outro lado no menor tempo possível? Aqui está o que eles devem fazer. O Alex e a Ana devem ir primeiro, então vão levar 2 minutos. Então o Alex deve levar 1 minuto voltando até a Ali e o Arthur. Agora, a Ali e o Arthur devem pegar a lanterna e atravessar a ponte. Vai levar 5 minutos. Então a Ana deve voltar até o Alex. A essa altura, eles já levaram 10 minutos. E agora, o Alex e a Ana terão que levar mais 2 minutos atravessando a ponte. E é assim que todos eles chegarão ao outro lado em 12 minutos. A Stephanie é professora universitária. Um supervisor estará visitando sua turma amanhã. Ele pode fazer qualquer pergunta aos alunos, e essas questões podem ser fáceis ou difíceis. A Stephanie ainda terá o direito de decidir qual aluno dará a resposta a cada pergunta. Ela quer deixar a melhor impressão. Que instruções ela deve dar aos alunos para maximizar as chances de receber uma resposta correta para cada pergunta? Você pode ajudá-la? Essa tarefa é bem fácil. Tudo que a Stephanie precisa fazer é pedir a todos os alunos que levantem a mão em todas as perguntas. Mas aqueles alunos que sabem a resposta certa devem levantar a mão esquerda. E aqueles que não sabem a resposta certa devem levantar a mão direita. Essa estratégia ajudará a Stephanie a obter apenas respostas corretas. O supervisor também ficará impressionado, pois todos os alunos levantarão a mão. A Maria e a Paula são gêmeas, mas apenas uma delas é uma policial de verdade. Você sabe dizer quem? A Maria. Uma câmera está filmando a Paula porque ela é atriz. A irmã mais velha da Ana, a Wanda, deu uma lista de compras para ela e pediu que fosse ao supermercado. A Ana pegou a lista sem olhar, mas quando chegou ao supermercado, viu que sua irmã tinha feito uma pegadinha. Os nomes de todos os itens estavam codificados. Ajude a Ana a descobrir o que ela precisa comprar.
Aqui está o primeiro item da lista. É batata inglesa. E este aqui? Anéis de cebola. Você consegue adivinhar esta guloseima? Isso mesmo, é pipoca doce. Aqui está o próximo item da lista. E aí, qual alimenta desta vez? Refrigerante de uva. E este aqui? Molho de tomate. Acertou. Próximo. Você tem alguma ideia? Pé de moleque. Este é internacional, mas caiu no gosto dos brasileiros. Cheesecake. Até fiquei com vontade. E aqui está o último item da lista. O que será? Requeijão. A Ana pegou tudo o que precisava no supermercado e foi pro caixa. O operador disse: "Vou lhe dar 90% de desconto se conseguir resolver meu enigma." A Ana topou. Aqui está o enigma. Se você tivesse 3 maçãs e 4 laranjas em uma mão e 4 maçãs e 3 laranjas na outra, o que você teria? E aí, você pode ajudar a Ana a poupar um dinheirinho? Tente pensar fora da caixa. Obviamente, ela precisaria ter mãos gigantes para segurar tudo isso. A Ana saiu do supermercado e foi para casa, mas, de repente, percebeu que tinha esquecido a carteira no caixa. Ela correu de volta para o supermercado, mas a carteira não estava em lugar algum. A jovem perguntou a 3 pessoas que estavam ali perto se elas não tinham visto o objeto. Bento, o operador, disse: "Sinto muito, mas não vi sua carteira. Eu estava atendendo outros clientes." Um dos clientes, a Carla, falou: "Acho que vi a faxineira pegar sua carteira no caixa depois que você saiu." E a faxineira, Nice, respondeu: "Quem você pensa que eu sou? Preciso desse emprego para sustentar minha família. Quem roubou a carteira?" Foi a Carla. Ela está segurando sua própria carteira, mas a carteira da Ana está escondida dentro da bota dela. A Ana não quis perder tempo, então disse para Carla: "Se você devolver minha carteira e decifrar meu enigma, não vou chamar a polícia." Sem saída, a Carla topou. Aqui está o enigma. O que há no início do mês, no meio da semana, mas nunca no dia? Era o dia de sorte da Carla, pois ela conseguiu resolver o enigma. Qual foi a resposta? A letra M. A Ana, a Wanda e seus namorados, Josué e Guga, foram acampar e se perderam. Eles ficaram vagando pela mata por algumas horas e encontraram esta placa. Havia 3 caminhos na mata. O primeiro os levaria para um pântano tóxico. Ninguém jamais voltou de lá vivo. Tigres famintos estavam bloqueando o segundo caminho. Para usar a terceira passagem, o grupo precisaria atravessar um rio gelado, que fica em uma montanha. Qual o caminho é mais seguro? O terceiro. Está vendo esta placa? Aqui diz que o rio só tem 50 centímetros de profundidade. Dá para atravessar tranquilamente. Escureceu muito rápido, enquanto os jovens ainda estavam tentando encontrar uma forma de atravessar o rio. Seus celulares descarregaram e eles só tinham uma lanterna. É muito arriscado atravessar o rio sem nenhuma luz. Se todas as 4 pessoas atravessassem ao mesmo tempo, a luz da lanterna não seria suficiente. Além disso, cada pessoa anda em uma velocidade diferente.
A Ana precisa de 1 minuto, a Wanda de 2, o Josué precisa de 7 minutos e o Guga de 10. Qual é o menor tempo que os 4 amigos precisam para atravessar o rio? Geralmente as pessoas se apressam em concluir que a pessoa mais rápida deve guiar todos os outros. Nesse caso, a Ana deveria acompanhar o Guga, e isso levaria 10 minutos. Depois, ela precisaria de mais 1 minuto para voltar. Ela guiaria o Josué pelo rio, e isso levaria 7 minutos. Depois, a Ana gastaria 1 minuto para voltar para buscar a Wanda e fazer a travessia final de 2 minutos pelo rio. Esse processo todo levaria 21 minutos. Mas nossa missão é minimizar o tempo. É por isso que devemos encontrar um jeito de as pessoas mais lentas andarem juntas. Então aqui está a ordem certa. A Ana e a Wanda devem atravessar o rio, o que levará 2 minutos. Depois a Wanda volta, gastando mais 2 minutos. O Guga e o Josué pegam a lanterna da Wanda e cruzam o rio em 10 minutos. Em seguida, a Ana volta com a lanterna, pega a Wanda e as duas atravessam o rio juntas. Isso levará 3 minutos. Com esse esquema, o tempo total será de 17 minutos. Depois de atravessarem o rio, o grupo encontra um lenhador. Ele promete guiá-los para fora da mata, mas só se decifrarem sua charada. O que uma ilha e a letra G têm em comum? Assim que os jovens responderam, o lenhador explicou como chegar à estação de ônibus e desapareceu. O que eles responderam? As duas estão no meio da água. Levou tanto tempo para o grupo encontrar a estação de ônibus que eles acabaram ficando com fome. É por isso que eles resolveram comprar comida. Mas só uma dessas máquinas de venda automática é segura para usar. Qual delas? Alguém escreveu Papa Dinheiro nesta máquina, então ela provavelmente não está funcionando. As baratas estão rastejando em cima da comida nesta máquina aqui. Então, os jovens devem escolher a segunda máquina. Quando o ônibus chegou, os jovens perceberam que não tinham grana suficiente para comprar as passagens. Mas o motorista foi bem generoso. Ele disse: "Levo vocês de graça se conseguirem decifrar o meu enigma, que é muito simples. Em que situação o número 5 é metade de 4? A Ana respondeu esse enigma em um piscar de olhos. E você, sabe a resposta? Quando estamos falando de números romanos, o 5 é V e o 4 é IV. Os jovens se sentaram em seus lugares no ônibus. Você consegue identificar o que está estranho aqui? Esta senhora está transparente. Ela é um fantasma. Quando a Ana e a Wanda chegaram em casa, viram que alguém havia roubado a casa delas. As meninas ligaram para a polícia. Os detetives interrogaram 3 vizinhas. A Maria disse: "Semana passada, meu marido e eu fomos para as Maldivas. Ele teve queimaduras solares na praia, então voltamos antes. Acabamos de chegar do aeroporto." A Laura contou: "Acho que vi um cara suspeito com a cabeça coberta por um capuz perto da sua casa algumas horas atrás." E a Joana disse: "Meu namorado e eu comemoramos nosso aniversário de relacionamento em um restaurante. Acabamos de voltar para casa." Qual delas está mentindo? A Maria. Ela disse que seu marido havia tido queimaduras solares, mas a pele dele está normal. Ela também não parece estar bronzeada. A Ana estava em busca de um emprego novo para pagar sua faculdade. Ela enviou seu currículo para o banco da cidade e foi chamada para uma entrevista de trabalho. A agente de RH propôs um enigma para desafiar o raciocínio lógico da jovem. Imagine que você tem um número ilimitado de moedas em sua carteira. Qual é a quantidade mínima de moedas de que você precisa para que cada uma delas encoste em exatamente outras 3? Ajude a Ana a conseguir um emprego. A resposta certa é 4. Ela deve colocar 3 moedas deitadas sobre a mesa, de modo que formem um triângulo, e suas bordas encostem umas nas outras. Aí ela pode colocar a 4ª moeda no meio, em cima das demais. A Ana conseguiu um emprego no banco. Quando seu primeiro dia de trabalho acabou, ela foi para casa, mas no caminho deu falta do celular.
Ana voltou pro banco e pegou o aparelho, mas ouviu um barulho estranho vindo do cofre. Ela foi até lá e viu esses 3 homens dentro da sala. Percebeu na hora que um deles era impostor. E você, sabe qual deles é o impostor? O terceiro cara não parece ser um ladrão. Veja, ele tem um distintivo da polícia. Ele só pode ser um oficial disfarçado. Os ladrões fugiram e trancaram a Ana e o policial dentro do cofre. Agora eles precisam resolver este enigma para destravar a porta. Eles têm que encontrar uma forma de conectar essas 9 estrelas usando apenas 4 linhas e sem levantar a mão. Você pode ajudá-los a fazer isso? Essa tarefa exige criatividade, e esse formato aqui cumpre todas as exigências. Mas quem sabe você encontrou uma solução melhor? A Ana comprou flores para presentear sua irmã pelo aniversário dela. Ela estava caminhando pela rua, segurando o buquê. De repente, um homem mascarado chegou, agarrou o buquê e entrou correndo em um restaurante ali perto. A Ana começou a chorar. Uma viatura da polícia estava patrulhando a área e parou perto dela. A Ana contou para o policial o que havia acontecido. Eles entraram no restaurante juntos para pegar o criminoso. Havia 4 homens com buquês muito parecidos. E aí, qual deles roubou a Ana? Este cara aqui. O buquê da Ana tinha um laço roxo. A Wanda deu uma festa de aniversário. Para evitar penetras, pediu ao segurança que deixasse entrar só quem soubesse um código especial. Mas o ex-namorado dela, o Henrique, que não foi convidado, bolou um plano para conseguir entrar. Ele se escondeu perto da porta e começou a ouvir com atenção. Quando o primeiro convidado chegou, a segurança disse 2. E o convidado respondeu 4. Aí o segundo convidado chegou e o vigilante disse 4. O convidado respondeu 6. O Henrique pensou que já havia ouvido o suficiente e se aproximou da entrada. O homem disse 6 e o Henrique respondeu 8. Após ouvir a resposta, o vigilante pediu ao Henrique para ir embora. Por quê? Porque não se obtém o código somando o número com 2. O segredo está na quantidade de letras da palavra. Ele deveria ter dito 4, pois a palavra 6 tem 4 letras. Quantos quadrados há nesta imagem? A resposta certa é 40. Dois produtores de cinema famosos estão tomando café da manhã em um restaurante caro. Eles estão discutindo o orçamento para a sequência de um filme de grande sucesso que arrecadou $500 milhões nas bilheterias. Os dois estão falando muito baixinho, pois mencionam detalhes importantes do roteiro e suspeitam que alguém possa ouvi-los. E estão certos. Algumas pessoas curiosas estão realmente escutando a conversa. Encontre-as. Tem um cara na mesa ao lado segurando uma revista de cabeça para baixo. Obviamente ele não está lendo. Aquela garota ali é jornalista. Tem uma lente de câmera saindo da mochila dela, viu? E aquele homem está comendo uma salada. Mas você pode notar um microfone escondido no cabelo dele. 3 homens estão na fila em frente a um caminhão de sorvete. O primeiro está pegando uma casquinha com o vendedor. O cara atrás dele está nervoso. As mãos estão nos bolsos. O terceiro está olhando para algo através do binóculo. Qual deles é o policial? Olhe para o primeiro homem. Ele tem um rádio de polícia no bolso. Um motociclista trafegava por uma estrada rural quando ouviu um grito. Uma mulher estava pedindo socorro. Ela parecia estar na floresta.
O cara dirigiu na direção dela e viu 3 garotas entre as árvores. Todas estavam implorando para salvá-las de uma vampira. Mas qual de vocês é a vampira? O homem perguntou. É ela! As 3 gritaram e apontaram umas para as outras. Como o motoqueiro poderia descobrir quem é humana? Existem 2 espelhos laterais na motocicleta. O motociclista precisa virar o guidão e verificar qual garota reflete neles. A Maria abriu os olhos e percebeu que estava em algum lugar desconhecido. A única coisa de que se lembrava era de caminhar no parque, e então, escuridão. Tem muito lixo no quarto. Uma lâmpada vermelha está piscando no teto. A garota pode sair pela porta, que está aberta. Mas espere, ela precisa levar algumas coisas úteis dali, e só pode escolher 2 itens. Quais? A Maria precisa pegar equipamento de mergulho e uma máscara. Olhe para aquela pequena janela. Há peixes nadando. A Maria está debaixo d'água. Há 4 detentos nesta sala de prisão, e todos parecem bastante acostumados. Bem, todos menos um. Tem um novato aqui. Você consegue adivinhar quem? Você pode ter pensado no cara desesperado, mas veja, há 5 traços na parede ao lado dele. Ele já está preso há algum tempo. O novato está na frente dele, sem traços. O Alex voltou para o seu apartamento no último andar depois de malhar na academia. Quando estava almoçando, os funcionários da concessionária de água bateram na porta e disseram que o teto do apartamento dele está prestes a desabar, pois os vizinhos se esqueceram de fechar a torneira e agora está inundando o prédio. Eles pedem ao cara para evacuar a área imediatamente. O Alex fecha a porta e chama a polícia. Por quê? Ele mora no último andar, não tem como inundar. A Ana acabou de comprar uma moto nova com a qual sonhava havia anos. De manhã, ela a poliu para o passeio noturno, fechou a garagem e foi trabalhar. À noite, abriu a garagem e descobriu que a motocicleta tinha sumido. Então questionou 3 vizinhos. O Adriano falou: quando fui fazer compras ao meio-dia, a moto ainda estava na sua garagem. A Ângela disse que saiu antes do nascer do sol e tinha acabado de voltar para casa. A Kátia garantiu que não tinha prestado atenção na casa da Ana, porque estava preocupada com uma entrevista de emprego. Quem roubou a moto? Foi o Adriano. Ele disse que tinha visto a moto na garagem, mas não podia ser verdade, porque ela estava fechada. Houve um grande baile organizado em homenagem ao aniversário da Alice, e metade da cidade foi convidada. De repente, as luzes de todo o prédio se apagaram por alguns minutos. Quando a energia voltou, os lindos brincos de diamante da aniversariante haviam sumido. A principal suspeita era sua prima distante, a Silvia. Mas a garota disse que estava no banheiro retocando a maquiagem e nem percebeu que as luzes tinham se apagado, pois estava ocupada. Quem está mentindo? A Alice ou a Silvia? As luzes se apagaram em todo o prédio. Se a Silvia estivesse retocando a maquiagem, ela definitivamente notaria que algo estava errado. A Andrea encontrou seu amigo Oliver no chão do sótão do estúdio dele e chamou a polícia. O policial chegou e pediu à garota que contasse o que havia acontecido. Ela disse que estava passando pela casa do Oliver e notou que as luzes estavam acesas. Aí foi até a janela, espiou lá dentro e o viu no chão. Por isso chamou a polícia e correu para dentro de casa. O policial não acreditou nela. E você? Bem, isso não parece certo. O cara estava no sótão, não tinha como a Andrea enxergar pela janela. Numa noite chuvosa, a Marta chegou em casa e descobriu que alguém havia comido sua barra de chocolate. Ela perguntou aos irmãos quem tinha feito aquilo. A Laura respondeu que estava malhando no quarto e nem comia doce. A Bruna falou que nunca comeria chocolate de outra pessoa. A Luísa garantiu que estava do lado de fora regando as plantas no jardim e que tinha acabado de chegar em casa. Quem mentiu?
Eu diria que foi a Luísa. Estava chovendo lá fora, então ela na verdade não precisava regar as plantas. A Carla sempre quis ter um gato, mas sua mãe não permitia. Certa vez, a menina encontrou um gatinho na rua e o levou para casa. Ela decidiu esconder o animal de sua mãe. Ainda assim, uma manhã, a mãe entrou no quarto da filha e percebeu que o pet morava ali. Como ela descobriu? A Carla estava de bermuda e tinha arranhões nas pernas. A Jana estava trancada em um quarto com outras 15 pessoas. Cada uma podia ver todo o cômodo e todas as pessoas dentro sem virar a cabeça ou o corpo ou se mover de qualquer outra maneira. Para sair dali, a Jana teve que colocar uma maçã de forma que todos, exceto uma pessoa, pudessem vê-la. A moça conseguiu, mas como? Ela colocou a maçã no topo da cabeça de outra pessoa. Um velho marinheiro puxou uma arca do tesouro do fundo do mar. Assim que pegou uma moeda de ouro dela, um pirata apareceu na frente dele. "Como você ousa tocar nos meus tesouros?", disse o cara. "Você está condenado a passar metade de sua vida no mar e a outra metade em terra." O marinheiro está velho e não sabe quanto tempo lhe resta de vida. Como ele pode passar metade de sua vida restante na água? Um marujo pode fazer isso se ficar um dia no mar e outro em terra. Um professor informou aos seus alunos que havia apenas uma pergunta que eles precisavam responder para passar na prova. Ele tirou uma bola de bilhar brilhante de sua maleta e a colocou sobre a mesa. Então disse: "Provem que esta bola não existe." No final da prova, todos os alunos escreveram suas respostas, mas apenas um acertou. Aquele único estudante escreveu apenas 2 palavras em sua folha de papel e foi aprovado. O que ele escreveu? Que bola? Você está andando por uma floresta escura e percebe uma porta. Então abre, dá um passo e se encontra em um maravilhoso mundo rosa. Há rios e árvores dessa cor. Aí vê uma casa rosa térrea e entra. Todos os móveis são cor-de-rosa, assim como um gato que mia ao andar por lá. Você caminha pelo corredor até as escadas que levam ao andar de cima. Qual a cor dessa escada? Não existem escadas na casa. É uma construção térrea, lembra? Ana se formou recentemente e estava procurando um emprego. Ela iria se candidatar a algumas vagas e queria que seu currículo fosse perfeito para aumentar suas chances. Então conferiu tudo mais uma vez antes de enviar. Encontrou 3 erros, incluindo o de digitação. Você pode ajudar a garota a localizá-los? Dê uma olhada no ano em que ela se formou na faculdade. Seu currículo diz 2922, mas isso não é possível. Então ela deve ter digitado 9 em vez de 0 aqui. Agora, olhe para a seção Educação. Ela escreveu Universidade, em vez de Universidade. Esse é o segundo erro de digitação. E o último erro de digitação está na seção Habilidades. Sim, a própria palavra habilidades está escrita incorretamente. Uma semana depois, Ana foi convidada para a segunda fase do processo de inscrição em 3 empresas diferentes. A primeira foi uma empresa de embalagens para alimentos chamada Packet Inc. A segunda era uma empresa de tecnologia chamada Data Corp. E a terceira era uma empresa de mídia chamada Watch TV. Mas apenas uma delas é a empresa dos sonhos de Ana. Você pode dizer qual dessas empresas é? Dê uma boa olhada no quarto dela. Você notará que há algumas mercadorias da Data Corp. Ana tem um adesivo em seu laptop e tem uma caneca da Data Corp na mesa. Mas o mais importante, você vê aquele post-it no espelho dela que diz metas. Seu objetivo número 1 é conseguir um emprego na Data Corp. Se as 2 primeiras dicas não o convenceram, essa certamente o convencerá.
A recrutadora de talentos da Data Corp logo ligou para a Ana. Ela disse que a garota passaria no estágio 2 do processo de inscrição se adivinhasse seu nome corretamente. Mas, logicamente, vou te dar uma dica, disse ela. Meu nome é 2/6 de Belize, 2/10 de Timor-Leste e 2/7 da palavra Namíbia. Você pode dizer qual é o nome da recrutadora de talentos? Dois sextos da palavra Belize dá a vocês as letras B e E. 2/10 de Timor-Leste são as letras T e I. 2/7 da palavra Namíbia dá a vocês as letras N e A. Então, o nome dela é Bettina. Bettina informou a Ana que ela havia passado do estágio 2 e que a empresa a estava convidando para ir a São Francisco para uma entrevista presencial. Esse foi o estágio 3 do processo de inscrição. A recrutadora também disse que a empresa cobriria todas as suas despesas se ela respondesse corretamente ao próximo enigma. Existe uma casa, a pessoa entra cega e sai enxergando. O que é isso? Você sabe a resposta? É uma escola, e Ana respondeu corretamente. No dia da entrevista, Ana chegou ao aeroporto muito cedo. Ela estava com fome, então decidiu comer alguma coisa. Só 3 restaurantes estavam abertos no aeroporto. O primeiro servia diferentes tipos de saladas. O segundo vendia diversos tipos de pizzas e massas. E o terceiro era um restaurante de frutos do mar. Qual restaurante ela deve escolher? Dê uma olhada nas vitrines. Tem formigas dentro de uma das saladeiras que estão expostas no primeiro restaurante. Passo. Alguns dos peixes na vitrine do terceiro restaurante parecem podres. Provavelmente não é uma boa ideia comer lá. Então ela deve escolher o restaurante de pizzas e massas. Ana entrou no local e pediu almôndegas e espaguete. Enquanto esperava, 3 amigos que comiam em outra mesa chamaram sua atenção. Todos pareciam ser pessoas muito ricas, mas Ana percebeu que apenas uma delas era tão rica a ponto de comprar qualquer coisa que quisesse. Você pode dizer como ela descobriu isso? Primeiro, dê uma olhada no quadro do menu na parede. Tem uma lista com todos os preços. E agora, veja o que cada garota está comendo. A primeira, uma pizza napolitana. O preço deste prato está listado em $25. A segunda garota está comendo pizza de abacaxi, que custa $30,99. A terceira garota, porém, está curtindo uma pizza royal, que é feita com cobertura de ouro 24 quilates. Olha lá, é verdade, e o preço é de $4.000. Isso é muito, mesmo para um restaurante de aeroporto. Então a terceira garota deve ser a mais rica. Chega a hora de embarcar no avião. A empresa não poupou gastos para levar Ana para São Francisco com conforto, então ela tem uma passagem na classe executiva. Quando uma das comissárias de bordo a conduziu até seu lugar, ela disse a Ana que hoje era o seu dia de sorte, pois havia um ator muito famoso a bordo, e ele estava sentado próximo dela. Você consegue dizer qual dessas pessoas é o ator? Vê aquele cara segurando o celular? Dá uma olhada mais de perto na tela. Ele está nas redes sociais compartilhando uma selfie que tirou com um outro cara, que deve ser o famoso ator. Agora coloque o celular no modo avião. Está na hora de ir. Depois que o avião pousou em São Francisco, Ana foi diretamente para a sede da Data Corp. Ela disse ao segurança que Bettina estava esperando para uma entrevista de emprego. Após verificar a lista de candidatos para confirmar, o segurança deu a ela um crachá. Pegue isso, todos os candidatos têm que usá-lo. Então ele deu a ela um cartão. Você precisa ir ao 7º andar para conhecê-la. Este cartão tem a senha para chamar o elevador. Boa sorte. No momento em que a Ana ia agradecer, ele a interrompeu e continuou falando. E lembre-se disso, o elevador ajudará você a subir de maneira ordenada. Ana pensou, ok, estranho, o que isso significa? Então ela caminhou até o elevador. Não havia botões para baixo ou para cima, apenas um painel de senha. Então ela olhou para o cartão que o segurança havia lhe dado e viu a imagem engraçada de um rosto. Havia 3 números escondidos naquela imagem.
e eram os números que ela precisava apertar no painel. Você pode vê-los? Tem um 7 aqui, um 13 está aqui e aqui está o número 1. Mas qual a ordem desses algarismos? Você pode ajudá-la? Lembra da frase estranha que o segurança disse? Na verdade, ele deu uma dica para Ana. O elevador o ajudará a subir de maneira ordenada. Ascender, ordem. Então, ela precisa inserir os números em ordem crescente, do menor para o maior. Isso significa que a senha é 137. Lá vem o elevador. Ana apertou o botão do 7º andar, mas o elevador parou no 2º andar. 3 pessoas iriam entrar. Ana ficou animada ao ver alguns funcionários da Datacorp, mas um deles não trabalha lá. Você pode dizer quem? Lembra-se do que o segurança disse sobre todos os candidatos terem que usar crachás? Esta senhora também tem um, então ela é uma candidata, e não uma funcionária. Ana desceu no 7º andar e foi recebida por Bettina. A mulher a encaminhou para o escritório do gerente. Ana entrou. Olá, Ana, sou o Edith, disse o gerente. Eu vou fazer sua entrevista, já que você está se candidatando ao cargo de assistente de gerente. Vi seu currículo e fiquei impressionado. Você também resolveu todos os enigmas corretamente. Eu tenho um último enigma para você. Se você desvendá-lo, nós a contrataremos. Eu sou um feijão, mas não sou mágico. Posso ser assado, mas não sou um peru. Posso ser moído, mas não sou pimenta. Posso ser pressionado, mas não sou um botão. O que eu sou? Rápido, ajude a Ana a conseguir esse emprego. A resposta é café. E você vai me trazer muito disso. Bem-vindo à Datacorp, Ana, disse Edith. Uau, essa foi uma entrevista de emprego bem estranha. Júlia trabalhava em uma loja Prada, em Nova York. Tudo por lá era caro, e a maioria dos clientes pagava usando cartões de crédito. Um dia, uma cliente pegou uma bolsa, uma carteira e um vestido. Tudo ficou por $3.990. Mas a mulher resolveu pagar em dinheiro. A Júlia não quis vender os produtos para ela e ainda chamou a polícia. Por quê? Preste atenção nas notas que a mulher tentou usar para pagar. São notas de $2.000 que, assim como no Brasil, não existem. A polícia de Atlanta foi notificada de que um detento havia escapado de Chicago e pegado um voo para Atlanta. Claro, um policial foi enviado para o aeroporto para encontrar o detento e capturá-lo. O policial viu 3 pessoas que se pareciam muito com o criminoso. Observe os passageiros. Qual deles deve ser preso? O detento só pode ser este cara. É o único que não tem bagagem. Provavelmente porque estava fugindo e não tinha o que levar. Um crime de grandes proporções aconteceu em uma cidadezinha. Uma joalheria dentro do shopping foi roubada. Às 6h03 da noite, as luzes do shopping se apagaram durante 8 minutos. Quando a energia voltou, a maioria das peças mais caras da joalheria não estava mais nas prateleiras. A polícia interrogou 3 principais suspeitos. J disse: "Eu estava escolhendo um presente para o meu filho em uma loja de eletrônicos na hora do apagão. Fiquei perdido." O Fred disse: "Eu nem estava no shopping na hora. Não tenho ideia do que vocês estão falando." E a Stella disse: "Eu estava no banheiro retocando minha maquiagem. Nem percebi que a luz tinha acabado." Quem é o principal suspeito agora? A Stella, claro. Ela disse que nem tinha percebido que a luz tinha acabado, mas faltou luz no prédio inteiro, inclusive nos banheiros. Ela teria percebido, então só pode estar mentindo. A Ana sempre quis ter um gato, mas sua mãe não deixava.
Então, quando encontrou um bichano perdido na rua, ela o levou para casa e resolveu não contar para ninguém. Isso deu certo durante 2 semanas, mas, num dia de manhã, ela desceu para a cozinha e sua mãe a confrontou. Você está escondendo um gato no seu quarto? Como a mãe dela descobriu, a Ana está usando shorts. Suas pernas estão todas arranhadas e é exatamente isso que a denunciou. Durante o Halloween, todos os tipos de criaturas invadiram uma cidadezinha, se camuflando entre os moradores. Semanas se passaram, mas algumas delas ficaram, fingindo ser humanos. O detetive da cidade tem a missão de capturar as criaturas. Ele está no rastro de um vampiro e já tem 3 suspeitos. Todos eles só saem à noite. Qual deles é o vampiro? Este cara está pálido, mas isso não significa que ele é um vampiro. Este está usando uma corrente de prata, então não pode ser ele. Mas este cara não tem reflexo. Certamente não é humano. O Nélio trabalha em uma boate e sua função é verificar as identidades das pessoas e não deixar ninguém suspeito ou menor de 21 anos entrar. Observe estes 3 documentos e descubra quem não deve entrar. Ok, aqui está o primeiro convidado. O que você me diz sobre este homem? Não o deixe entrar. A pessoa da foto é totalmente diferente. Essa identidade não é desse cara. Ok, aqui está a próxima. Fique de olhos atentos. Você está vendo algo suspeito? Parece ok, pode deixá-la entrar. Ok, próximo. Confira todos os detalhes e decida, entra ou não. Las Vegas está escrito com W. É um erro de digitação, coisa que não é aceita em documentos oficiais. Essa identidade deve ser falsa. Aqui está mais uma convidada para você verificar. Qual é seu veredito? Vai deixá-la entrar? Ela parece ok para mim. Pode deixar. E essa jovem aqui? Tem alguma coisa errada com ela? Tudo certo com ela também. Entrada permitida. Ok, agora temos a última convidada. Entra ou não? Veja, a mulher da foto tem o olho direito castanho e o olho esquerdo verde. A mulher que está ali tem o olho esquerdo castanho e o direito é verde. Isso é muito suspeito. Eu não a deixaria entrar. Amélia é uma grande fã de arte moderna e quer levar seus sobrinhos a uma nova exibição. Um ingresso individual custa R$18, um combo de ingressos custa R$30 e ingressos para 3 custam R$45. Se ela quiser pagar o mínimo possível, deve convidar seus 2 sobrinhos de uma vez só ou ir com cada um separadamente. Ficará mais barato se os 3 forem juntos. Ela pagará R$45. Se a Amélia for com cada um separadamente, terá que pagar R$30 2 vezes. Então gastará um total de R$60. Ellen é como uma formiguinha. Todas as sextas-feiras ela sai e compra doces para a semana inteira. Nesta noite, ela comprou 5 embalagens de chocolate, jujubas e ursinhos de goma. Desses 5 pacotes, todos são barras de chocolate, menos 2. Todos são jujubas, menos 4. E todos são ursinhos de goma, menos 4. Quantas unidades de cada tipo de doce ela comprou?
As barras de chocolate são 5 menos 2, o que significa que há 2 pacotes de jujubas e ursinhos de goma juntos. Então tem um pacote de jujubas e um pacote de ursinhos de goma. O chocolate e os ursinhos formam 4 pacotes, então há 3 barras de chocolate. Ayla é uma fada que vive em uma floresta mágica. Todos os dias ela faz o mesmo trajeto para um voo matinal para o lago. Em uma sexta-feira, ela estava voando para o lago quando encontrou outras criaturas se movendo em direção a ela. Havia 2 duendes, 3 fadas e um gnomo. Quantas criaturas estavam indo para o lago naquela manhã? Só a Ayla. Todas as outras estavam indo para o sentido oposto. Lia e Dani são irmãs gêmeas. Ambas foram reprovadas na prova de história e a mãe delas fez as duas passarem o fim de semana inteiro estudando. No meio do dia, a dona Adélia foi dar uma olhada nas meninas. Observe a Lia e a Dani. Qual delas não está estudando? A Dani, o livro que ela está lendo não é de história, é de física. Ela deve ter pegado o livro mais próximo assim que ouviu os passos de sua mãe. Uma mulher rica fez reserva em um dos melhores hotéis da cidade. Quando pegou a chave, viu que suas malas haviam sido roubadas. A polícia interrogou 3 principais suspeitos. Carlos disse: "Eu não preciso roubar nada, sou rico, moro na cobertura, no 20º andar." A Joana disse: "Acabei de voltar para o hotel, passei o dia todo fora." E a Sandra disse: "Eu não roubaria nada, já tenho coisa demais." O Carlos parece suspeito. Como ele mora no 20º andar se o prédio do hotel só tem 18 andares? A Amanda participou de um jogo em um programa de TV e venceu. Ela ganhou 3 presentes exclusivos: uma bolsa Givenchy, um par de óculos de sol Armani e um Porsche. Mas tem um porém. Ela precisa escolher os próprios prêmios, identificando o que é original e o que é réplica. Ajude a moça a escolher os prêmios certos. Aqui estão 2 bolsas Givenchy. Uma é original e a outra é uma réplica. Qual delas a Amanda deve escolher? Esta aqui, ela tem o logotipo certo, então deve ser original. Agora, há 2 óculos de sol idênticos, mas só um deles é de fato um Giorgio Armani. Qual? Esse aqui, com o logotipo certo. E por fim, temos o carro. Vamos ver se você se lembra do logotipo da Porsche. Isso, é este mesmo! Parabéns! Olhe para esta imagem. O que há de errado aqui? Os caminhões de bombeiros geralmente são vermelhos, não verdes. Muito bem, agora que tal esta imagem? Não há borboletas no inverno. E mais uma imagem para você. Olhe para estas pessoas. Você percebe algo estranho? Estas pessoas parecem estar jogando tênis, mas estão usando uma bola de futebol. 2 pessoas nasceram no mesmo momento, mas elas não comemoram o aniversário no mesmo dia. Como isso é possível? Elas nasceram em fusos horários diferentes, e num desses fusos já era o dia seguinte.
O Capitão Pedro era um pirata infame e temido que roubou milhares de navios com a ajuda de um pequeno truque que lhe permitia se aproximar facilmente de qualquer navio, de qualquer país e chegar perto o suficiente para abordá-lo sem problemas. Que truque era esse? O Capitão Pedro tinha uma coleção de bandeiras de diferentes países. Em vez de usar a Jolly Roger, a temível bandeira negra, ele erguia a bandeira do país de origem do navio que se aproximava, e isso lhe dava acesso imediato. Um homem estava em um prédio de 9 andares quando um incêndio começou. Ele pulou da janela e não sofreu nenhum ferimento. Como isso é possível? O homem estava no primeiro andar quando pulou da janela. Olhe para essas pessoas. Uma delas é do futuro. Você consegue descobrir quem? Preste bem atenção. Certo, é esse cara. Ele tem um smartphone no bolso. Agora, isso parece um piquenique normal no parque. Mas uma dessas pessoas é viajante do tempo. Quem? É o cara com uma entrada USB no braço. Nesta festa tem uma pessoa que veio de uma época diferente. Sua tarefa é encontrá-la. É essa pessoa vestindo uma armadura de cota de malha. Coitado, ele deve estar suando embaixo de todo esse metal. O Marcos foi trancado em um porão. Não havia janelas, apenas uma porta com uma fechadura com uma combinação de letras. O que provavelmente poderia lhe dar uma pista era um bilhete que ele encontrou no canto. A mais 2, I mais 1, B menos 1, R mais 4, D mais 1. Qual é a palavra código? O Marcos conseguiu sair do porão. A palavra código era chave. O segredo para esta imagem estava escondido no alfabeto. A mais 2 letras é C, I menos uma letra é H, e assim por diante. A Lisa acordou de manhã e descobriu que uma grande quantia de dinheiro estava faltando em sua bolsa. Seu marido estava em uma viagem de negócios. Assim, a pessoa que pegou o dinheiro só poderia ser um de seus 3 filhos. Karen, de 17 anos, Chris, de 15, ou Davi, de 12 anos. A Lisa perguntou o que eles fizeram na noite anterior. A Karen disse que foi para a cama logo após o jantar, pois estava com dor de cabeça. O Chris disse que tinha ido a uma boate com seu melhor amigo, Ricardo. E o Davi respondeu que teve treino de futebol. A Lisa soube imediatamente quem havia pegado o dinheiro. E você? O Chris está mentindo. Ele tem apenas 15 anos, então não poderia entrar na boate. A Melina convidou sua colega Maria para jantar. A Maria ficou furiosa, pois pensava que a Melina não gostasse dela. Mas a anfitriã fez uma comida muito boa e até preparou atum para as duas. Ela cortou o peixe ao meio e cada uma comeu a sua porção. Algum tempo depois, a Maria empalideceu e perdeu a consciência. Ela foi levada para o hospital com uma intoxicação alimentar grave. Vários dias depois, a polícia prendeu a Melina por tentar envenenar a Maria. Mas como ela fez isso? As duas comeram os mesmos pratos? O veneno estava em um lado da faca que a Melina usou para cortar o peixe. Assim, apenas o pedaço de atum que ela deu para a Maria foi envenenado. 5 custam $25 e 25, $50. Se você comprar 255, pagará $75. O que é que você vai comprar e quanto custa um item? Você está comprando números para a porta e cada dígito custa $25. Você está navegando pelo mundo em seu iate quando é pego por uma terrível tempestade. A certa altura, bate a cabeça contra o mastro e perde a consciência. Quando você recobra os sentidos, se vê em uma praia cercada por moradores de aparência pouco amigável.
Parece que eles não gostam de estrangeiros. Eles te oferecem 3 opções. Podem te enviar para uma caverna cheia de tarântulas, podem te jogar em um poço cheio de escorpiões amarelos, ou você pode encontrar vários leões famintos. Que opção você deve escolher para sobreviver? Opte pelas tarântulas. Elas são inofensivas para as pessoas. A Michelle recebeu uma mensagem da segurança do prédio de que um criminoso perigoso havia entrado escondido no escritório onde ela trabalhava. Ela precisava sair de lá o mais rápido possível. Ela estava correndo em direção aos elevadores quando os 2 abriram a porta simultaneamente. Dentro deles havia caras de aparência suspeita. Por qual elevador a Michelle deve optar? A Michelle deve correr para o 2º elevador. O criminoso acabou de entrar no prédio. Ele não tem como estar vindo de cima. Você está dirigindo há horas e ainda não tem sinal de civilização. Por fim, precisa reconhecer que se perdeu. Você está cansado, com sede, com fome e não tem dinheiro para comprar nada. De repente, na beira da estrada, vê 4 portas. Atrás da primeira, há muita água potável. A segunda porta esconde muita comida saborosa. Atrás da terceira, há um aconchegante quarto de hotel com uma cama confortável. E se você abrir a 4ª porta, verá pilhas de dinheiro. Qual você escolherá abrir primeiro? A primeira porta que você deve abrir é a do seu carro. Pela manhã, o Paulo saiu de casa e viu algo estranho no jardim. Havia vários pedaços de carvão, uma cenoura e um lenço ali. Tinha uma cerca em volta do terreno do Paulo, então ninguém poderia colocar aqueles objetos ali. Como essas coisas apareceram no meio do gramado? Estava quente à noite, e um boneco de neve que estava ali derreteu. O detetive Lucas foi chamado para ir até a Universidade do Centro-Sul, pois cada vez mais e mais roubos estavam acontecendo lá. Em uma semana, o homem tinha 3 suspeitos. O que você estava fazendo quando aconteceu o último roubo? Perguntou ele a cada suspeito. O Thomas disse: eu estava fora naquele dia, tive que levar minha irmã mais nova para a aula de música. A Amanda respondeu: passei aquele dia na biblioteca, me preparando para minha apresentação. E o Raul disse: vou para a Dinamarca com meus pais neste verão, por isso passo todo o meu tempo livre aprendendo holandês. O Lucas imediatamente descobriu quem estava mentindo. Você consegue descobrir também? O Raul, na Dinamarca se fala dinamarquês, o holandês é a língua oficial da Holanda. 4 prisioneiros tinham aulas de arte. Eles estudavam toda segunda-feira. Os guardas os escoltavam até a sala de artes e os revistavam ao final de cada aula. Todos os presos tinham seus próprios materiais que guardavam dentro de suas celas. A questão é, qual deles tem mais chances de escapar? Seu tempo acabou, e a resposta é este prisioneiro. Ele pode usar seus materiais para pintar suas roupas de verde. Assim parecerá um guarda e poderá escapar da prisão. Criminosos sequestraram 3 bancários para obter deles informações financeiras secretas. Os bancários foram trancados em um porão com apenas uma janela acima do chão. Eles decidiram que pelo menos um deles deveria escapar e avisar a polícia. Então se apoiaram uns nos ombros dos outros, mas o que estava por cima ainda não conseguia alcançar a janela. O que eles podem fazer para escapar? O mais alto deles deve subir no topo. E como esse homem também tem braços mais longos, conseguirá alcançar a janela. Ana foi passar férias no Havaí e se hospedou em um hotel luxuoso. O gerente disse para ela que havia apenas 3 quartos livres. Ana podia escolher aquele do qual mais gostasse. Ajude-a a fazer a melhor escolha.
não há mosquiteiro na janela do segundo quarto. E tem alguma coisa errada com a maçaneta do terceiro quarto. Então, é melhor escolher o primeiro. Ana foi para a piscina do hotel. Lá ela viu 3 detalhes estranhos logo de cara. Você os viu também? Não há escada dentro da piscina. Há 2 sóis no céu e este cara parece estar se bronzeando, mas está usando roupas de inverno. Após o almoço, Ana resolveu fazer um passeio de barco. No cais, encontrou 3 marinheiros. Bruno ofereceu um passeio de 3 horas e uma pescaria por apenas R$10. Carlos ofereceu uma aula de mergulho por R$200. E a Daniela ofereceu um passeio de barco ao redor dos penhascos da praia e de graça. Só uma dessas ofertas é boa. Adivinhe qual? A oferta do Carlos está cara demais. Veja o pôster pendurado no cais. Lá está escrito que as aulas particulares de mergulho custam R$20. E a oferta da Daniela não é segura. O barco dela está com o fundo quebrado. É melhor a Ana aceitar a oferta do Bruno. Ana acordou em uma ilha deserta no meio de um dia quente. O sol estava forte, então ela precisava encontrar uma fonte de água o mais rápido possível. O mar está ali pertinho, mas ela não pode beber água salgada. Ela encontrou uma cabana abandonada que tinha coisas muito úteis. 2 latas de tinta vazias, uma grande e uma pequena, um rolo de papel alumínio, uma bola de beisebol, um par de tênis velhos e outras coisas úteis. Quais os seguintes itens adicionais a Ana pode usar com os objetos já mencionados para obter água potável? Um livro? Um monte de pedrinhas? Ou uma sacola? O livro é inútil neste caso. As pedrinhas podem ser encontradas na praia, já a sacola plástica tende a ser útil. Ana pode encher metade da lata de tinta grande com água do mar. Depois, pode colocar a lata menor dentro. Em seguida, pode usar os cadarços dos tênis para prender a sacola firmemente ao redor da lata maior. E, por fim, ela deve colocar a bolinha em cima da sacola plástica, acima da lata menor, para formar um relevo. Depois, deve deixar isso tudo sob o sol. A água potável vai evaporar, se condensar na sacola plástica e cair na lata menor. Ana resolveu explorar a ilha. Pouco depois, encontrou um túnel e se perdeu dentro dele. No fundo do túnel, ela viu 3 buracos que provavelmente eram a saída daquele lugar. Mas infelizmente, cada buraco está escondendo algum perigo. Uma lula gigante está escondida no primeiro buraco. Tem uma hiena faminta no segundo. E tem um porco-espinho venenoso escondido no terceiro buraco. Ajude a Ana a escapar dali em segurança. Ana deve escolher o buraco que tem a lula. Ela não consegue viver em condições diferentes de seu habitat marinho. Sendo assim, é só esperar um pouco. A lula ficará mais fraca e ela conseguirá escapar em segurança. Ana ficou com fome e foi para a mata procurar comida. Mas ela não está sozinha aqui. Você consegue encontrar animais escondidos nesta imagem? Há 6 animais na mata. Aqui estão eles: uma borboleta, um jacaré, um coelho, um camelo, uma cobra e um cervo. Finalmente, Ana encontrou 3 arbustos com frutas. Todas parecem deliciosas, mas só um desses arbustos é seguro. Ajude a jovem a fazer a escolha certa. Ela deve observar os macacos. Eles estão longe do primeiro arbusto porque ele é uma planta mutante, viu só? Tem dentes e emana gases tóxicos. Enquanto isso, os macacos estão desfrutando as frutinhas do segundo e terceiro arbustos, mas tem uma cobra escondida debaixo do terceiro arbusto. Então, a segunda árvore é a opção mais segura. Ana sofreu queimaduras solares durante sua caminhada. Qual item da cabana ela pode usar para resfriar a pele? Papel alumínio, água fresca da lata de tinta ou uma esponja com um pouco de água do mar?
A esponja com água salgada vai piorar a pele irritada da Ana. E a água potável é preciosa demais para ser desperdiçada com um banho, mas o papel alumínio é uma ótima opção para resfriar o abrigo dela. Ana pode cobrir o telhado e as paredes da cabana para desviar parte do calor solar. No dia seguinte, Ana continuou sua viagem pela ilha e encontrou um vilarejo abandonado. Ela viu um carro com as chaves na ignição. O carro estava estacionado do lado de fora de uma biblioteca. Mas, antes de Ana fazer qualquer coisa, um vulcão ali perto entrou em erupção. Ela não viu nenhum sinal da lava vermelha. Mas uma nuvem gigante de fumaça preta estava se movendo na direção dela. Ela vai chegar onde está a Ana em poucos minutos. O que ela deve fazer? 1. Ir para o porão da biblioteca, que está cheio de morcegos que viram vampiros. 2. Subir a escada que leva ao telhado da biblioteca e esperar lá. Ou pegar o carro e tentar fugir. A poeira vulcânica é muito quente e se move em alta velocidade. Ana não conseguirá fugir mais rápido que a poeira, nem se esconder das nuvens em cima do telhado. Então a opção mais segura é se trancar no porão com os morcegos. No porão, Ana viu um grande relógio de parede. Isso aconteceu quando os ponteiros que marcavam o minuto e a hora estavam precisamente entre os números 1 e 2. Outra coisa, ela viu que os dois ponteiros se sobrepunham. Adivinhe que horas eram? "12". Tanto o ponteiro do minuto quanto da hora estavam exatamente entre os números 1 e 2, no meio do número 12. Ana olhou ao redor e encontrou uma passagem secreta dentro do porão. Ela entrou na passagem e caiu em um rio subterrâneo, que a levou para uma cachoeira grande e depois para um rio maior, cercado pelas paredes de uma caverna. Ela tentou nadar para fora da cachoeira, mas a força dela havia criado uma corrente reversa, que a puxava para trás com muita força. Ana precisava agir rápido. O que você sugere que ela faça? Nadar adiante, enfrentando a força da água, nadar para o lado e tentar escalar as paredes? Ou mergulhar o mais profundamente possível e depois nadar para fora da força da cachoeira? Nadar para frente não é uma opção. A corrente vai puxá-la para trás de qualquer jeito. As chances de conseguir superar a força da água são iguais a 0. Mas, se a Ana mergulhar o mais profundamente possível onde a corrente da água não é tão forte, ela ainda terá uma boa chance de escapar. Assim que a Ana saiu de lá, encontrou uma bruxa que lhe fez uma proposta. Você precisa passar por um desses 3 túneis coloridos de vermelho, azul e amarelo. 2 deles levam você a um buraco negro, enquanto o outro leva ao seu quarto de hotel. Ouça minhas dicas com atenção. Escolha o vermelho e você não desaparecerá. É mentira dizer que o azul não é diferente. O amarelo não tem menos em comum com o vermelho do que o azul. A bruxa disse que o túnel vermelho fará a Ana desaparecer. Então ele deve levar ao buraco negro. Vamos excluí-lo de uma vez. E o amarelo não tem menos em comum com o vermelho do que o azul, o que significa que o amarelo tem mais em comum com o vermelho. Então, podemos riscar o amarelo da lista também. Ana deve escolher o que sobrou, o túnel azul.